Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja aqui conosco no dia de hoje. Estamos em mais um encontro de uma reunião pública da Fraternal, mais uma vez online, por conta das circunstâncias, né, da pandemia. Então, estamos aqui mais uma vez online, né, mas acreditamos que logo em breve a gente vai estar de volta, né, podendo estar presentes, podendo estar nos abraçando, compartilhando, né, calor, porque é muito importante a gente o convívio um dos outros. Mas enquanto isso, enquanto, né, nós estamos ainda cada um em nossas casas, nós estamos tendo as atividades online, então aqueles que desejam grupos de estudo para para vocês ou para o filho de vocês, nós estamos aos sábados tendo a evangelização da mocidade, da infância, dos pais. Ao longo da semana estamos tendo os sistematizados. Então, aquelas pessoas que desejarem, né, estar estudando, é só entrar em contato conosco, porque é bem simples, é só mesmo assim a gente colocá-los nos grupos de estudo e participar, né? É o processo é bem simples, não há nada de difícil, então aquelas pessoas que quiserem, fica um convite aberto para todos vocês, tá bom? O tema de hoje da nossa palestra é um tema que eu gosto muito, eu acho muito interessante da gente estar conversando, trocando essa experiência, porque é um tema, eu acho que assim, tudo no Evangelho é muito importante, tudo no Evangelho é especial, traz muita luz. Porém, assim, se a gente fosse colocar, né, de graus de importância, essa página ela está entre das maiores e assim das mais importantes, porque ela vai trazer para a gente, ela vai trazer não, ela trouxe para a gente, né, um olhar diferente para a nossa vida. E o Kardec vai descrever assim nesse texto assim de forma bela como a gente assim tem tratado a nossa vida. Como a gente vai levar a nossa vida, assim, qual é o nosso norte? Sabe, a gente, depois de ler essa página, a gente fica assim, refletindo, sabe? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, assim, espero que a gente possa ter, assim, ao longo dessa reunião, essa visão que Kardec quer passar para a gente. Então, eu vou estar aqui compartilhando aqui conosco, né? A apresentação, né? Aqui. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, palestra, né, ou ponto de vista. Né? Então, esse tema é o tema que Kardec vai tratar assim, de como nós estamos levando a nossa vida. Qual a ótica, sobre qual ótica que a gente está observando, sabe, os acontecimentos da nossa vida, as nossas atitudes. E o que a gente tem feito para isso. E aí, para a gente, tá até nessa página, né? Um pouco de spoiler, né? Antes da gente entrar, então assim, o que a gente está fazendo na nossa vida, é importante a gente entender primeiro isso aqui, ó. Entender a figura de Jesus, a figura do Cristo. Porque muitas das vezes a gente perde essa noção em relação ao Cristo. A gente perde essa noção, né, do que a gente está, tipo, de como que a gente muitas vezes compara a gente ao Cristo, achando que o Cristo ele tem os nossos vícios, também tem nossas fraquezas, porque o Cristo, assim, ele é um espírito muito além da nossa compreensão, muito
além da nossa compreensão. Por quê? Porque vamos imaginar que assim, a Terra ela tem 4,5 bilhões de anos. E o Cristo, ele estava desde o princípio. Então, o Cristo, ele já é o Cristo. O Cristo já é o Cristo há 4,5 bilhões de anos. Assim, só essa informação, quando a gente para assim, absorver essa informação de verdade, não só falar, absorver, já é algo assim, grandioso. Eu não estou falando que o Cristo tem 4,5 bilhões de anos como espírito. Eu estou dizendo que ele já é o Cristo, esse espírito da mais pura elevação, perfeito, com comando de um planeta em suas mãos há 4,5 bilhões de anos, no mínimo. No mínimo. Quando a gente absorve essa informação de verdade, não só falar da boca para fora, e sim entender o que significa isso, a gente já começa assim, a ter uma visão assim, do Cristo assim, de uma forma muito mais ampla. E aí, quando Cristo vem e fala, meu reino não é deste mundo, a gente já vem assim, ele está querendo dizer que é o reino espiritual. E é uma verdade. É uma verdade. Mas, assim, a gente precisa ir mais fundo nisso. Mais fundo. Ele não está falando só que o reino dele é o reino espiritual. Não só isso. Vamos aprofundar mais no que ele está querendo dizer. Ele quer nos mostrar que a realeza dele é uma realeza futura. Não para hoje, nem para aquele momento. A realeza dele, quando ele fala, meu reino não é deste mundo, este mundo, terra, como ele estava e como ainda está. E é isso que a gente vai entender, né, ao longo da nossa conversa, que assim, quando ele fala meu reino não é deste mundo, esse mundo tipo, que a gente vive, esse mundo primitivo, de provas e expiações, sabe, esse mundo material, esse mundo de apego à matéria, o reino dele não é esse. Só que assim, ele não quer dizer que o plano espiritual. Não é isso. É esse mundo que a gente vive. Vive assim, vivencia. Porque o reino dele é sim a Terra como planeta. Mas quando ele fala isso, ele não está falando de hoje, está falando do futuro. O reino dele é no futuro. É a Terra, né? Ditosa. É a Terra com espíritos elevados. É a Terra com espíritos felizes. Esse é o reino dele. Com espíritos que vivenciam a caridade, o amor, com espíritos que vivenciam, né, as coisas do espírito, da alma, e não da carne, não do corpo mais. O reino do Cristo é esse. Esse é o mundo. Não só o espiritual. Não só o espiritual. Eu não quero só falar assim, dividir tipo, o plano terrestre e o plano espiritual. Não. O reino do Cristo é o reino do amor, da soberania do amor.
E aí o São Luís, ele nos fala que dentro das classificações dos espíritos puros, o maior grau de elevação são os cristos, são os espíritos crísticos. Então, assim, a gente precisa entender que aí essa realeza não é nem essa coroa, né, de ouro dos reis, e nem a coroa de espinhos. Que muitas das vezes nós falamos dessa realeza e nós simbolizamos essa realeza ou, né, com coroas ou com com a coroa de espinhos, mas não. A realeza dele, a verdadeira coroa, é a coroa do amor, da caridade. Então, Cristo, ele não olha o presente, ele olha o futuro. E aí, esse olhar para o futuro é justamente o que vamos tratar hoje. O ponto de vista. O como que a gente tem que ter fé no futuro e não ficar preso ao presente. E aí eu trouxe essa passagem de Jesus e o centurião de Cafarnaum. É uma passagem que vem nos mostrar como que assim esse centurião entendia exatamente essa questão do Cristo, da vida futura, da realeza no futuro. O mundo que Jesus diz ser o reino dele. O reino verdadeiro dele no futuro. Então, a história é a seguinte, essa passagem é a seguinte. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe então Jesus, né? Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas então o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai ali, e ele vai. A outro, venha cá, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que acompanhavam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E digo-vos que muitos virão ao Oriente e do Ocidente e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e como crestes, assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Então, né, esse centurião tinha um criado. Assim, na verdade, essa, só para deixar claro, assim, deixar essa observação, na verdade, né? A palavra criado no grego e a palavra filho, onde quando está escrito, né, no texto, não há, assim, não dá para diferenciar se, na verdade, o centurião estava se referindo a um criado ou a um filho, tá? Mas independente disso, ele queria que, assim, uma pessoa que ele gostava, né, mesmo que fosse um criado, ele gostava daquele criado, que estava paralítico em casa, fosse curado, né? E aí Jesus falou que ia ao encontro. Porém, assim, é muito interessante a resposta do centurião. Falou que primeiramente ele não era digno de receber o Cristo em sua casa. Quem era ele para receber o Cristo? Não.
Ele não era digno. Mas ele sabia, e ele inclusive fala, que ele também era uma pessoa de autoridade como o Cristo. É claro que eram autoridades diferentes. Eram soberanias diferentes. Mas dentro da autoridade do centurião, ele fala para um soldado e ali o soldado vai. Ele fala, né, para o soldado vir e o soldado vem. Falava para o criado, faça isso, e o criado fazia. Então, se ele, como centurião, com uma autoridade ali pequena, ele conseguia somente pelas palavras fazer com que as pessoas façam aquilo que ele desejava, imagine o Cristo. Então é uma fé, só que mais do que uma fé do centurião, é uma fé raciocinada. Porque ele tem um argumento de se utilizar para falar que o Cristo só precisava falar para curar a pessoa lá na casa do centurião. Olha a fé desse centurião, uma fé raciocinada. É um baita de um exemplo. É um baita de um exemplo. Assim, é uma aula de uma fé raciocinada. E aí, assim, o texto, a gente vai começar, né, a observar o texto, ele vai falar exatamente disso. Onde estamos depositando a nossa fé, né? E aí, só antes, para a gente assim, ter essa introdução em relação ao ponto de vista, exatamente, a gente tem aquela história do elefante, né? Onde foi pedido para duas pessoas que estavam olhando o elefante fazer um desenho. Desenha assim, desenha o que você está vendo. Ambas as pessoas estavam vendo elefante. E a primeira pessoa desenhou, fez uma imagem em relação bem parecida com essa. A segunda pessoa, com essa. Né? E, na verdade, as pessoas estavam brigando. Falando que, assim, que a de uma estava certa e da outra que estava errada. E vice-versa. O ponto é o seguinte, é que ambos estão certos e ambos estão errados. Ambos estão certos por quê? Porque eles desenharam exatamente o que eles estavam vendo. Então, se um estava observando o elefante de frente, ele desenhou o que ele estava vendo. O outro estava observando o elefante de costas. Então, ele desenhou o que ele estava vendo. Ambos desenharam elefante, mas sob a ótica de cada um. E, no fundo, o elefante é dessa maneira. Ele é uma composição tanto da frente quanto da parte de trás, tem o corpo, né, tem a parte dos lados. Então, assim, é só uma historinha, né, para a gente já começar a compreender que, assim, sobre qual ótica que a gente está observando a nossa vida. E entender que a nossa ótica ela é só uma parte. Que existe a ótica por inteiro. Exatamente isso aqui, ó. Existem as partes da ótica. E existe a ótica completa. Né? Então, o Kardec ele vai começar, né, esse texto falando justamente assim, a primeira frase com que ele abre o texto é: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Então, ele já começa o texto, o ponto de vista, falando que é necessário uma ideia clara e precisa. O que ele quer dizer com isso? Que não adianta a gente ter assim, ideias fantasiosas ou uma ideia assim, fora do normal ou uma ideia superficial
ou uma ideia turva, uma ideia sem embasamento. Porque senão, isso, como eu trouxe essa imagem, vira dúvida, vira questionamento. Eu só consigo transformar esses questionamentos, essas dúvidas, em ideias se elas forem claras e precisas. Se tiver, são dois pontos que Kardec fala. Elas precisam ser claras, ou seja, não posso ter nada assim, fazendo assim, deixando ela escura, turva. Então ela precisa ser bem clara, limpa, e mais do que isso, ela precisa ser precisa. Precisão. Não pode ser coisa assim, espalhado. Ela precisa ser bem focado, pontual. Quando a gente tem essa ideia da vida futura, ela proporciona uma inabalável fé no porvir. Um exemplo foi dado, o do centurião. Né? Exatamente o do centurião. Fé inabalável. O centurião, ele tinha essa ideia clara e precisa. Por isso, ele sabia que se ele pedisse ali para o Cristo, somente pelas palavras, curaria o criado, né, ou o filho dele. Kardec continua. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, o que Kardec ele quer trazer com esse trecho? Ele quer trazer a ideia principal do Espiritismo, a ideia central. Qual que é a ideia central do Espiritismo? O que o Espiritismo veio trazer de diferente? O que o Espiritismo veio trazer de diferente? Por que foi necessário vir o Espiritismo como o consolador prometido? A resposta está lá no 799, no Livro dos Espíritos. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não está mais velada pela dúvida. O homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preceitos de seita, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então, o Espiritismo vem revolucionar o nosso entendimento em relação à matéria. Falar, olha, vocês estão vendo tudo isso que a gente tem? São tudo ilusões. Não é a verdadeira vida. Não é a vida real, gente. A matéria não é vida real. Aqui é apenas passagem, nem é a nossa vida. Estamos de passagem. Para a gente entender melhor, vamos fazer uma reflexão. Se eu perguntasse para vocês, quem você é? Pergunta agora, hein? Você que está assistindo nesse momento, faça essa reflexão. Assim, quem eu sou? Muitas das vezes a nossa primeira ideia que vem à nossa cabeça assim, ó, eu sou Felipe, né? Sou espírita, sou de Volta Redonda, né? Sou professor, né? Normalmente, quando a gente faz essa pergunta a alguém, quem você é, a pessoa recebe, quem sou eu? Ela vai falar, né? Nome, de onde é, o que faz.
Porque a nossa visão de vida é uma visão acanhada, uma visão pequena. Quem eu sou? Amigo, difícil descrever quem eu sou. Eu sou um espírito com diversas encarnações. Se pegar, por exemplo, minhas últimas 100 encarnações, qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Hoje eu sou Felipe. Posso ter sido Maria. Eu posso ter sido José. Quem sou eu? Eu sou uma falange de espíritos. Eu sou várias encarnações, várias experiências vividas. Hoje eu estou no corpo como Felipe. Eu não sou o Felipe, eu estou como Felipe. Porque eu não sou o corpo. Eu não sou o corpo. Eu sou o espírito. O espírito, as encarnações. Então, essa é a ideia fundamental do espiritismo. A ideia principal do espiritismo. Então, ter essa ideia que nós não precisamos da matéria. Nós só precisamos encarnar para evoluir. Mas nós não somos isso. Nós não temos isso. É o desprendimento. E se a gente consegue entender isso, a gente vai enxergar as misérias, as injustiças, a crueldade, a perda, a morte, com outro olhar. Todas as aflições por uma outra ótica. Mas é difícil. É difícil. É muito difícil. Mas é necessário. Porque quando a gente conseguir compreender que todas as nossas aflições terrenas são passageiras e que não são reais, assim, o nosso mundo, assim, não o mundo planeta, mas assim, o meu mundo, né, que eu vivencio, ele vai mudar. Lembramos que Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Então, assim, esse meu mundo que eu vivencio muda. E aí eu vou para o reino do Cristo. Kardec continua falando. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, lembra da dúvida que a gente falou, né? O homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente. Então, a dúvida da vida futura, se eu sinto um pingo de dúvida, eu esqueço desse mundo que é o mundo que o Cristo quer que a gente vivencie, que é o reino dele, o reino do amor, o reino da caridade, o reino do desprendimento material e da vivência moral e espiritual. Mas se eu tenho um pingo de dúvida, eu dou tudo à matéria. Tudo ao que eu estou vivendo agora, porque eu esqueço que a minha vida não é essa. E eu confundo achando que essa vida é a real, sendo que não é. E se eu acho que essa é a vida real, eu vou dar tudo, eu preciso dar tudo no agora. Mas tem consequências. Quais as consequências? Quais as consequências? Né? Gera angústia, ansiedade,
depressão, suicídio. A nossa saúde mental não está preparada para isso. Porque não é a vida real. E hoje vivemos mais do que nunca num mundo, num planeta, na era onde é a mais material possível. E aí a imagem que a gente trouxe é dessas redes sociais, por quê? Como a sociedade nos influencia para isso. Como nós temos que estar sempre encaixados em padrões de beleza, em padrões de inteligência, em padrões de riqueza, em padrões de vida no geral. As redes sociais vieram nos auxiliar, né? Vieram trazer assim, uma revolução digital que, assim, utilizadas bem, são ferramentas assim, grandiosas, assim, fortes instrumentos de evolução. No entanto, se a gente deixar a sociedade extremamente materialista nos envolver, nos influenciar, nós seremos levados por ela. Porque a grande questão assim, é a seguinte: quantas vezes, façam essa pergunta, e aí observem no feed de vocês, né, nas páginas que vocês seguem de Instagram, de Facebook, nas mensagens que são compartilhadas pelos WhatsApps, percebam quantas mensagens, quantas fotos, vídeos são compartilhados de pessoas fazendo caridade. Quantas? Agora façamos essa mesma ideia de pessoas compartilhando vidas de luxo, de riqueza, vida supostamente feliz, uma vida supostamente perfeita. Isso é muito. Isso não dá nem, assim, não dá nem para comparar. Mas aí vocês podem se perguntar, mas Felipe, no Evangelho, né, e o próprio Cristo não falou fazer o bem sem ostentação? Então, assim, por que a pessoa iria mostrar a caridade? É um ponto muito interessante esse. Muito interessante. Porque, assim, fazer o bem sem ostentação não é fazer o bem sem mostrar, sem apresentar, sem influenciar. É sem ostentação. O que é ostentar? É você fazer o bem e mostrar a todo mundo que você fez o bem. Olha, eu estou fazendo bem. Olha, assim, vocês perceberam que eu estou fazendo bem? Vocês estão, olhem para mim. Eu estou aqui, ó. Olha a caridade que eu estou fazendo. Isso é ostentação. Agora, eu mostrar vídeos, fotos, né, de pessoas fazendo a caridade. Eu mesmo, se eu fiz uma caridade, eu vou tirar uma foto, assim, para compartilhar, para influenciar outras pessoas a também fazerem. Isso não é ostentação. Isso é influência e influência para o bem. Isso é divulgação do bem. E divulgação do bem é o que nós mais precisamos nos dias de hoje. É o que mais precisamos. E aí ele continua exatamente sobre isso. Que a perda do menor deles, né? Do menor deles, o quê? A perda de qualquer menor das matérias, ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade
feridas são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Então, quando eu deposito, então, a minha vida na vida material, eu entro nesse ciclo que a sociedade quer que a gente entre, da matéria, do consumismo, ali, consumir aquilo, consumir, matéria. Uma vírgula que eu perca disso, eu vivo em perene angústia. A gente sempre vê, né, como eu falei, fotos, vídeos de pessoas como se tivessem vidas perfeitas. E a gente imagina como se tipo, a nossa caminhada fosse para aquilo. Eu quero ter aquilo. Mas não é verdade aquilo. Quantas pessoas fazem vídeos felizes e acabou o vídeo, já são pessoas infelizes. Gravou só para aquele momento. Quantas pessoas tiram fotos belíssimas que, na verdade, passaram por processo de Photoshop, de edições de vídeo, de edição de foto. Tudo aquilo não é real. E às vezes a gente fica desejando aquilo como se fosse perfeito, mas não é. A única vida real que existe é a vida com base na caridade, no amor. Fora isso, não há verdadeira felicidade. E aí Emmanuel, no Consolador, na pergunta 204, ele vem falar exatamente isso. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com qual a alma se elevará para a perfeição infinita. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda. É o que nós estamos vivenciando hoje. Muita inteligência, intelecto, uma parte muito avançada da nossa inteligência, da nossa tecnologia, mas sem a moral. Então, numerosas perspectivas de queda. Então, nós sofremos com isso. Se nós não tivermos a moral, não entendermos a verdadeira vida, não irá adiantar. Nós iremos sofrer. Nós teremos aflições. Precisamos dar, né, um zoom out, que a gente chama. Né? O que é um zoom out? É a gente sair daquela situação, olhar de fora, observar a minha vida de fora, a vida aqui, e eu estou de fora, e falar, olha, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? E aí, então, assim, a conclusão que a gente chega, né, a gente tira um pedaço também do Obras Póstumas, do texto As Aristocracias. Não há fé inabalável senão a que possa encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de base, e esta base consiste na inteligência perfeita daquilo em que se haja de crer. Para quê? Para crer, não basta ver, é sobretudo preciso compreender. Com bom direito, pois podemos considerar o Espiritismo como um dos mais fortes precursores da aristocracia do futuro, isto é, a aristocracia intelecto-moral. Né? O que é a aristocracia? Né? A aristocracia, a palavra vem aristos, vem do grego, aristos e kratos. Né? Aristos é melhor e kratos, poder. Então, como se fosse poder dos melhores. Né? Por isso que a gente fala assim, aristocracia, como se assim, fosse, né, falar de um seleto grupo de pessoas ricas, pessoas que têm poder. Mas, na verdade, a aristocracia é todas as pessoas assim, que estão em um cargo assim, de autoridade. Tem certa autoridade. Como o centurião tinha autoridade perante os seus soldados. Então, ele tinha uma aristocracia. Como Jesus também tinha.
e tem uma autoridade. Mas ao longo, né, do tempo da humanidade, a aristocracia sempre foi utilizada de uma forma equivocada, né? Porque era uma aristocracia voltada para o poder, voltada para o dinheiro, voltada pela força física. Então, assim, quem tinha autoridade eram pessoas fortes ou eram as pessoas ricas. Mas o nosso futuro que se encaminha, lembra? É a soberania do amor. É a vida futura, é a realeza do Cristo. No futuro, o mundo que o Cristo deseja e que será. É essa aristocracia intelecto-moral. São as duas asas que Emmanuel fala, da inteligência e da moral. Então, o que a gente pode concluir disso? Que o meu reino não é deste mundo, desse mundo material, deste mundo que a gente vivencia apegados à matéria. Essas aristocracias, essa autoridade de quem manda é aqueles que têm riqueza, quem tem poder. O mundo do Cristo, a realeza do Cristo é a realeza do amor. Onde as influências não são mais da sociedade, aquela influência do consumo da matéria, e sim a influência do bem, fazer a caridade, influenciar o outro a fazer a caridade. Pense nisso. Quantas pessoas você influencia na sua vida? Primeiro ponto para a gente pensar e refletir. E o segundo ponto, dessas pessoas, quantas eu estou influenciando para o bem? Quantas dessas eu estou influenciando para fazer a caridade? Aristocracia, intelecto, moral. É ela que vai direcionar essa influência. E aí Kardec vai, né, encerrando o texto, falando, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Ou seja, essa vida que a gente acha que é única, que a gente quer, que a gente precisa, ela não é, no mais passa de um elo do harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Ou seja, o que o Kardec está falando? Que essa vida que a gente leva, querendo dar tudo nela, ela não é mais do que um pequeno grão de areia numa praia. E a gente achando que se a gente perder alguma coisa nessa vida, perder, né, dinheiro, perder a nossa casa, a nossa moradia, perder nossa riqueza, perder algum ente querido, vai acabar com as nossas vidas. Mostra, então voltando ao texto, né, fala, o Espiritismo, né, mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Fraternidade universal. Né? Então, esse texto vem nos falar exatamente sobre isso. Espero assim, que a gente consiga sair, né, desse nosso encontro com essa ideia muito clara, desse ponto de vista, dessa ótica. Vamos deixar essa ótica material de lado. Não é a verdadeira vida. Nós estamos aqui para evoluir. Esse é o objetivo da nossa encarnação. E a gente só evolui como?
fazendo a caridade, pelo amor. Quando a gente compreender isso de verdade nas nossas vidas, esse ponto de vista muda completamente. E aí é ter a fé como a do centurião, uma fé raciocinada, uma fé inabalável na vida futura. Quando eu tiver essa fé inabalável na vida futura, o meu mundo muda. Deixo de ser um mundo da sociedade, das pessoas no geral, e se torna o mundo da realeza do Cristo, do reino de Jesus. O verdadeiro reino, o verdadeiro mundo, o mundo do amor, da soberania do amor, da revolução do amor. Então, assim, espero que essa reflexão e essa página, ela, assim, realmente, ela entre em nossos corações. Entre em nossos corações com muito amor e que toque para que a gente possa, sabe, começar de hoje o primeiro passo para esse novo mundo. Que a paz e o amor do Cristo entre em nossos lares e preencha-nos, né, com extrema felicidade. E nos inspire a realizar a caridade. Muito obrigado a todos, que, né, tenham muita paz.